Você que pegou a sua Bíblia, a gente vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. E o tema é aqui e lá. Você anotou aí o tema? E eu quero tentar dividir o povo que está aqui em 3 partes. Eu quero ver se você consegue se encaixar numa parte dessa. Tem a ver com o nosso passado. Uma parte de nós passou a sua vida vivendo como se só existisse essa vida, como se só existisse o aqui, como se só existissem as coisas naturais, as coisas visíveis, só o corpo físico, como se o céu não fosse real, o céu como no sentido de mundo espiritual não fosse real. Alguns de vocês acho que devem ter se encaixado assim, tipo, o céu não existe, o que existe é aqui, é a minha vida agora, e é isso, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu toco, é a única coisa que existe, o aqui. Uma outra parte de nós viveu a vida achando que o mundo espiritual e o mundo natural são 2 coisas extremamente distintas, separadas. Existe o mundo natural, existe o lá, existe o mundo espiritual, mas os 2 não se influenciam, os 2 não se conectam. Não importa o que acontece lá. Eu lido com a minha vida aqui, eu dou conta com a minha vida aqui, Deus está lá em algum lugar e eu estou aqui dando conta da minha vida. Não se influenciam o outro. Você até acreditava que existia o céu, que existia Deus, que existia anjos, mas que eles não influenciam a tua vida, que o que você fazia não influenciava o lado de lá, e o lado de lá também não influenciava o lado daqui. Uma visão de um Deus sentado lá num trono e longe, distante. Você dando conta da sua vida, e só quando as coisas complicassem demais, aí você resolvia de alguma maneira se conectar com o mundo espiritual, de alguma maneira chamar a atenção do mundo espiritual. E aí que a maioria de nós pulou para a terceira parte. Qual que é a terceira parte? Muitos de nós vivemos a nossa vida, estou falando isso de antes, tá? Mas se envolvendo com o mundo espiritual, no sentido de sempre querer tirar algum proveito, se envolvendo com o mundo espiritual de uma maneira meio deturpada, se corrompendo, sempre querendo de alguma maneira tirar algum benefício. Aí se envolvia, fazia tipos de rituais às vezes, comprava de alguma maneira aquilo que precisava. Vocês estão me entendendo? E quando a gente vivia desse jeito, se envolvendo com o mundo espiritual, acreditando no mundo espiritual, mas querendo tirar proveito sempre, tirar um benefício, sempre em volta de ti mesmo, do que você precisa. Quando você se envolvia assim, com certeza você não se envolvia com Deus e nem com os anjos de Deus. Mas essa é uma outra história, a gente não tem tempo para falar sobre isso. Mas você que vai no Revisão de Vida, por exemplo, lá a gente vai explicar sobre o mundo espiritual, sobre esses envolvimentos que às vezes você se envolveu sem saber, sem ter noção, mas você não estava se envolvendo com Deus, você não estava se envolvendo com os anjos de Deus. Então vocês entenderam as 3 partes? Uma parte, vocês entenderam? Uma parte acreditava só no aqui e não no lá. Lembra no tema da palavra? Aqui e lá. Uma outra parte acreditava, no aqui e no lá, mas eles não se conectavam, não se influenciavam. E uma outra parte misturou aqui e lá de uma maneira corrompida, sem entendimento, só desesperado por algo do mundo espiritual, por alguma ajuda do mundo espiritual. A maioria de nós se encaixa em uma dessas 3 partes.
Mas agora a gente tem vivido um novo tempo nas nossas vidas. A gente tem vivido com uma nova perspectiva, uma maneira diferente de viver. A gente tem vivido não somente para essa vida, amém? Não somente para o aqui. Não é só essa vida. Lá em 1 Coríntios 15, 19 fala isso. Não é só essa vida, amém? Teus olhos foram abertos, você começou a entender, não é só essa vida que importa. Não é só as coisas que você vê. Não é somente comer e beber porque amanhã você vai morrer. Como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 32. Quem tem esse tipo de filosofia é quem não acredita que o céu é real. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Acabou. Pode até ser que você tinha vivido com essa filosofia, mas você não vive mais assim, amém? Amém. A nossa perspectiva hoje, a gente tem a perspectiva do juízo. Lá em 2 Coríntios 5, 10 fala muito claramente sobre isso. Eu vou ler esse texto. Anota aí, 2 Coríntios 5, 10. Está escrito lá: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós vivemos hoje com uma perspectiva de que existe um juiz, e que não é assim, que não faz diferença você ser bom ou mal. Faz diferença sim, que você será cobrado disso, de todas as obras praticadas, quer sejam boas e quer sejam más. É essa a tua perspectiva hoje, querido? Você olha assim? Amém? Amém. Hoje a gente pode provar, experimentar, participar das coisas do céu. Tem um texto que eu acho maravilhoso que está lá em Hebreus 6, do 4 ao 5, e lá fala sobre aqueles que provam do dom celestial, aqueles que se tornam participantes do Espírito Santo, que experimentam a bondade da palavra de Deus, que experimentam os poderes da era que está por vir, que experimentam os poderes de lá. Essa é a nossa vida hoje. É uma vida que a gente está aqui, mas a gente está com os olhos lá, amém? E é mais do que isso ainda. A Bíblia fala lá em Mateus 18, 18, que a gente pode influenciar o céu. Em Mateus 18, 18 está escrito que aquilo que a gente ligar na terra, aquilo que a gente desligar na terra, também será ligado ou desligado no céu. Se antes você achava que existia um Deus lá longe, distante, que não tinha influência na tua vida, hoje você tem percebido que a tua oração importa, que a tua oração muda o céu, a tua oração liga e desliga coisas no mundo espiritual. Isso não é maravilhoso? Você não concorda comigo que isso é maravilhoso, querido? Essa é uma perspectiva incrível que Deus tem mostrado para a gente, que o céu se tornou mais importante. Se antes você achava que o céu nem existia, hoje o céu é importante para ti. Pergunta para o teu irmão se ele acha que o céu é importante para ele. Pergunta. E demais isso. Pessoas que antes não queriam nem saber disso, como eu e você. Hoje a gente entende que o céu e a terra vão passar. É isso que Jesus fala. O céu e a terra vão passar. As coisas deste mundo vão passar. E o lá é mais importante. Sabia? Lá é mais importante. Os nossos olhos têm que estar nas coisas invisíveis, está escrito. A Bíblia fala sobre aqueles que amam a vinda de Jesus, quando as coisas desse mundo vão mudar completamente. Você é um daqueles que ama
a vinda de Jesus, ou você está apegado a essas coisas? Não, Jesus não volta, porque assim as coisas do jeito que são, é assim, tá bom, eu prefiro assim. Ou você prefere o céu? Amém? Deus tem mudado o nosso foco. Eu sei que você prefere o céu, mas nós ainda não estamos no céu. E eu quero ler um texto com você com muito cuidado, que é um texto que para mim, ele impacta a minha vida. É um texto que faz uma pergunta. Está lá em 2 Pedro 3:11. Abre esse texto aí, anota esse texto. Um pouquinho antes, Pedro começa a falar sobre como o céu e a terra vai passar, como as coisas deste mundo vão passar, como tudo que a gente está vendo hoje, coisas que você está apegado, vão acabar, coisas que você se importa hoje e que amanhã não vão existir. Pedro vai falando isso e ele encerra com essa pergunta, e essa pergunta eu queria que o Espírito Santo gravasse no seu coração. 2 Pedro 3:11. Ele fala assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vou falar de novo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa? O aqui vai passar, queridos. O lá vai chegar. E o lá importa mais do que aqui. Agora a pergunta é: nós não chegamos lá, nós estamos aqui. Que tipo de pessoa é necessário que a gente seja aqui? E quando ele faz essa pergunta, que tipo de pessoa, você tem que pensar no teu caráter, no teu estilo de vida, nas tuas prioridades, em como que você lida com o teu corpo, com a tua alma. Que tipo de pessoa é necessário que a gente seja? E a resposta mais básica, mais clara é necessário que a gente seja um homem e uma mulher espiritual. É necessário que a gente seja mais do que só um homem e uma mulher natural. Você não concorda comigo? É mais, você tem que ser mais do que só se apegar às coisas físicas. É necessário que eu e você, a gente seja um homem e uma mulher espiritual. Um homem que é só daqui, esse é o homem natural. O homem espiritual é um homem que é daqui, mas que está com os seus olhos lá. Quem é você? O homem espiritual, querido, é o nosso foco, né? E quando a gente fala homem aqui, mulheres, somos nós também. Homem é no sentido de humanidade. E o homem espiritual, queridos, não é o homem que só tem espírito. Esses são os anjos. O anjo só tem espírito. O homem espiritual não é aquele que vai estar só lá no céu. Homem espiritual somos nós que temos corpo, temos alma, mas também temos um espírito vivo. E um espírito que é mais importante do que tudo, é o espírito que lidera. E isso que é ser um homem e mulher espiritual. Eu acho que eu já ministrei isso várias vezes. O homem espiritual é aquele que tem corpo, tem alma, e o espírito dele é que manda, é o espírito que governa, é o espírito que está no lugar mais importante, porque é através do teu espírito que Deus fala, que Deus te aconselha, que Deus te corrige, que Deus te repreende, que Deus sopra o Espírito Santo e fala para você: não é assim, não é desse jeito. Se o teu espírito está vivo, é ele que tem que mandar, amém?
E assim, querido, você vai ser esse tipo de pessoa que Pedro está falando. O tipo de pessoa que está aqui com os olhos lá. E o homem espiritual é aquele que não são os seus apetites, os seus desejos que mandam. Esse é o homem natural. O homem carnal, os seus apetites mandam, governam a vida dele. O homem espiritual é aquele onde as suas emoções não governam. Não é as suas emoções, não é nem mesmo a sua razão que governa. Porque emoções e razão e vontades, isso é muito físico, isso é natural. Porque razão vem de cérebro, vem do teu cérebro. É aqui, é dessa terra. Isso tudo depende de coisas naturais. Depende de quanto você come. O teu humor, querido, né? Depende do que você come. O teu humor depende da qualidade do teu sono. As tuas emoções, né, dependem do quanto de sol você toma, sabia? Até isso. Os teus hormônios. Isso tudo é o homem natural. O homem espiritual é mais do que isso. Ele se importa com algo mais. Mas, entenda bem, ele não despreza o seu corpo e sua alma. Eu sempre falo isso. Homem espiritual não despreza corpo e alma. Você não vai desprezar a sua saúde, por exemplo. De jeito nenhum. Por quê? Porque você precisa ser forte. Eu quero falar sobre isso hoje. Você precisa ser muito forte. O homem espiritual, ele não despreza. A tua saúde, ela é muito importante. O teu corpo é muito importante. As tuas emoções, você precisa cuidar dela. Mas é muito mais do que isso. Ser espiritual não é ignorar o seu corpo. Eu acho que isso a gente bate muito. Não é ignorar a sua razão, não é ignorar suas emoções, não é ignorar o seu poder de crítica. Ser espiritual é valorizar tudo que Deus nos deu quando Ele nos formou. Essas coisas, elas não precisam ser um problema para quem quer ser espiritual. Sabia? Mas eles precisam, essas coisas têm que estar a favor de você ser um homem e uma mulher de Deus. Quando essas coisas estiverem contra, quer dizer que você está sendo carnal. Quer dizer que você está sendo só dessa terra. Que você só está se importando com um aqui. Você pode ser emocional, você pode ser racional sem ser carnal. Você pode ser crítico sem ser rebelde. Você pode ser apaixonado sem ser cego. Na verdade, tudo no corpo e na alma do homem espiritual acontece igual, só que o Espírito governa. Teu Espírito é que alinha você, te corrige. Amém?